Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast, onde o assunto é o mercado imobiliário, com foco em Curitiba. E hoje, para a gente bater um papo, a gente trouxe a Daiane, da Seven, correspondente bancário, que vai falar para nós tudo o que acontece na hora de aprovar um imóvel para financiar. Muitas vezes a pessoa pensa que é somente aprovar o nome dela, o crédito dela, mas não é assim que funciona. Após a aprovação da pessoa, existe também a aprovação do imóvel. Esse imóvel tem que estar apto a ser financiado. E as instituições financeiras, os bancos, muitas vezes têm algumas regras diferentes que precisam ser conhecidas antes da pessoa entrar na jornada de financiar o imóvel. Daiane, seja muito bem-vindo ao podcast. Tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente, porque acho que tem muita dúvida em torno disso. As pessoas acham que é só aprovar o nome, só ter o crédito liberado, mas na verdade não é, né? Tem a questão do imóvel também que impacta na hora de você conseguir a aprovação de um banco. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigada, Ricardo. Obrigada mais uma vez pelo convite. E esse assunto realmente é um assunto muito importante, que é da parte do imóvel. Acontece muitas vezes de ter problemas nas vistorias dos imóveis que podem ser evitadas. Mas, Daiane, vamos lá. As pessoas, quando vão financiar um imóvel, elas não têm noção de que o imóvel faz parte dessa aprovação? Elas estão achando que é somente aprovar o crédito delas e está tudo certo. É É isso? isso mesmo. Os compradores normalmente eles acham que se o crédito do financiamento está aprovado, que não pode ter nada mais que possa dar errado. E algo que eu acabo acompanhando, que muitas vezes acontece, é os próprios compradores estarem ansiosos ali para entrega de chaves. Muitas vezes até eu acompanhei muitas negociações que o próprio comprador fala: agora o meu crédito está aprovado, será que não consegue adiantar a entrega de chaves? E isso não é aconselhado. Porque da mesma forma que é muito importante a aprovação do crédito do comprador, é também a aprovação do imóvel. Então, tanto da parte de vistoria presencial ou até em loco, também a parte da documentação desse imóvel. Então, é bem importante, né, a gente tratar disso nesse episódio, porque eu vejo, assim, que existe muito ruído na hora, né, de muita confusão na hora de financiar um imóvel. As pessoas, elas não têm uma noção exata do que estão fazendo e muitas vezes elas estão fazendo as coisas na ordem errada. Acontece muito isso mesmo de, assim, de as pessoas não terem essa noção, assim, de como fazer, quais são as etapas de comprar um imóvel, financiar um imóvel, ou isso as pessoas já têm isso já mais claro, assim? Eu vejo que não, as pessoas não têm muita noção de quais são as etapas ou o que fazer na aquisição do imóvel. O meu conselho seria, em primeiro lugar, buscar uma imobiliária, né? Que a imobiliária vai saber orientar o cliente, Sim, destinar o cliente, né, no passo a passo correto, tanto da parte de quais passos seguir, que é primeiro a aprovação do crédito do comprador, para depois seguir com a parte do imóvel. Então, o cliente e comprador normalmente ele não tem muita ideia do que fazer e quais são os passos que serão seguidos. entendi. O imóvel realmente é uma parte importante do processo de financiar um imóvel, né? Não é somente o crédito da pessoa, é isso? Isso, muito importante, E é me isso conta mesmo. uma coisa assim, Daiane, lá na Seven, né, como que tá no assim, vocês têm muita recorrência de pessoas que vão financiar imóvel e chega na hora o problema não é o crédito da pessoa, é o imóvel e o negócio dá na trave? Olha, é um número pequeno, assim, eu diria que não são, né, todos os casos, é uma minoria de imóveis que costumam dar problemas, né? Até Tá, porque a maioria das pessoas costumam fazer essa compra com acompanhamento da imobiliária, né? Boa parte das pessoas tem essa ideia que tenha que ter o acompanhamento da imobiliária, sim. mas muitas vezes as pessoas não sabem o que pode dar problema, né? E uma delas, que é muito importante, é em relação ao imóvel. Então você, na verdade, assim, o que você percebe no teu dia a dia, que falta informação no mercado mesmo para as pessoas que querem comprar um Sim, imóvel financiado, isso? sim, isso mesmo. Essa informação falta, mas por quê? Os bancos não divulgam isso ou não existe uma uma né, sei lá, um curso, uma aula onde a pessoa né, quando ela decide comprar um imóvel, ela ir lá e fazer estudar esse assunto? Elas não tem nada no mercado disponível para Os isso? bancos não costumam divulgar, né, essa questão de como que funciona, né, essa De questão de regras? regras, principalmente nessa parte. O banco divulga muito o quê?
taxa de juros, a questão de aprovação, né, para trazer o cliente para o banco. Tá, Mas em relação a esses detalhes, não tem algo muito específico que o cliente possa buscar junto às instituições, entendi. né. O cliente pode buscar informações na internet, mas não especificamente pelos bancos. E uma pergunta, assim, a pessoa que ela quer financiar um imóvel, ela tem um imóvel em vista, mas ou talvez ela nem achou o imóvel ainda. O ideal é procurar um correspondente bancário mesmo, um despachante para resolver isso primeiro, para depois pensar em ir atrás de imóveis, não é isso? Isso. O mais indicado, o primeiro passo num financiamento é a aprovação do crédito, né. Então há um passo a passo a seguir, e Uhum. a primeira delas é a aprovação do crédito, para depois buscar o imóvel, para depois ser avaliada essa documentação do imóvel. Então é muito importante saber qual é a capacidade antes de buscar realmente localização ou qualquer coisa em relação ao imóvel. Verificar primeiro os valores da capacidade de pagamento do cliente. Entendi. Bom, pessoal, se você, né, perceber nessa conversa, existe toda uma preparação na hora de você pensar em financiar um imóvel. Não é simplesmente sair buscando imóvel, procurando. Na verdade, como a Daiane falou, né, ter um profissional, ter uma imobiliária junto, procurar um despachante, um correspondente bancário, que faça isso todo dia, que sabe como funciona, né, os detalhes de uma negociação que tem financiamento, para que você não caia no erro de primeiro achar um imóvel, ir lá, às vezes até fechar um negócio sem antes fazer essa consulta toda, e depois descobrir que esse imóvel não pode ser financiado, ou pelo menos na instituição que você aprovou, esse imóvel não vai passar na vistoria. Daiane, eu vou te fazer algumas perguntas aqui para a gente esclarecer isso mesmo, porque eu vejo assim, tanto o cliente, quem está vendendo, né, cliente vendedor, quanto o cliente comprador, não tem muita noção dessa coisa da documentação, da questão do estado que o imóvel está ali, às vezes ele teve uma alteração ali, uma ampliação, ou a pessoa investiu, né, colocou muitos móveis dentro do imóvel, acha que isso valoriza o imóvel, mas chega na hora, isso sempre dá ruído, né, as pessoas não têm isso muito claro, seja vendedor ou seja comprador, né. Acontece mesmo. Não tem, Uhum. né. Não tem muita noção. Legal. A gente vai fazer umas perguntas para você aqui bem pontuais para a gente botar o dedo na ferida mesmo e você ser bem direta e explicar, assim, de uma forma bem simples, como as pessoas podem evitar esse tipo de erro, tá bom? Vamos lá. Falando de financiamento, a pessoa vai, ela aprova lá o nome dela, o crédito dela é bom, ela tem condições de pagar aquela prestação, né? Mas chega lá, o banco barra o processo por causa do imóvel. Isso acontece com frequência? Sempre tem esse tipo de coisa mesmo? Sempre tem esse tipo de coisa mesmo, Ricardo. Acontece muitas vezes porque, há diferenças, né, entre a aprovação do crédito do financiamento e a aprovação do imóvel, Tá. né. Então isso pode ser um impeditivo para a negociação, né. Se caso o crédito do cliente pode estar aprovado, mas não necessariamente que o negócio está finalizado, porque além da verificação da parte do comprador, da aprovação do crédito dos compradores, é feita também a verificação de toda a parte, tanto da vistoria desse imóvel, quanto da parte documental, da matrícula do imóvel. Isso é muito importante, pessoal. A gente entender o seguinte: são duas aprovações que necessitam ser feitas na hora de financiar o imóvel. Uma é a aprovação do crédito da pessoa, a capacidade dela de pagar esse financiamento. E a outra é se esse imóvel pode ser financiado, se ele está apto a ser financiado. E aí, não é só questão de documentos, é documentação, é o estado físico do imóvel, como que ele está lá, como que ele foi construído, se ele foi alterado. Então isso é muito importante, você ter em mente que serão 2 aprovações que você vai ter que fazer para financiar o imóvel, é isso? Exatamente. Legal. Tá, vamos lá. Quais são os problemas mais comuns que você vê aparecer nesses imóveis que a vistoria do banco, aí ele vai lá e identifica? Onde que a coisa enrosca, Daiane? Na questão da vistoria, aonde acontece mais problemas são ampliações não averbadas. Então, aquela ampliação que é feita e não é feita a questão do projeto arquitetônico, a averbação ali na matrícula do imóvel, isso costuma dar problema. Principalmente quando essa ampliação, essa melhoria que foi feita no imóvel envolve parte estrutural. Porque Entendi. quando envolve parte estrutural,
tem que haver ali um acompanhamento daquela construção, um projeto de que realmente aquela parte estrutural não influencia na construção inicial do imóvel. entendi. Então, muitas vezes, ter uma ampliação no imóvel não significa que a vistoria vai ser negada, né, pode ser aceita pelo banco. Porém, quando essa ampliação tem envolvimento no imóvel na área estrutural, aí sim pode haver uma negativa por essa documentação não estar regularizada. Entendi. Tá, agora vamos lá. O banco foi lá, o engenheiro foi fazer lá a vistoria do imóvel e reprovou esse imóvel. Existe alguma solução? Quer dizer, esse imóvel ele pode ser, aprovado, né, caso seja feito alguma coisa ou seja feita uma nova vistoria, ou quando o banco recusa, a conversa acaba, não tem mais como mexer naquele imóvel? Há sim a possibilidade de uma regularização. Então, como que acontece essa vistoria e como que a gente recebe essa resposta do banco? É feita essa vistoria, a gente recebe um laudo dessa avaliação e nesse laudo vai dizer se o imóvel foi aceito como garantia ou não. Quando ele não é aceito, é colocado pelo banco qual foi o motivo dessa negativa. Então, a gente vai tentar entender pelo laudo de avaliação o que foi negado, se há possibilidade de uma regularização Tá. dessa parte que foi apontado como algo negativo. Uhum. Então, com isso, aí também tem a possibilidade também de conversar com o engenheiro do banco, né, alguns bancos dão essa possibilidade de a gente Tá. conversar com ele, e se caso tiver a possibilidade de uma regularização e de uma nova vistoria, muitas vezes isso é revertido Tá. e o imóvel pode ser aceito como garantia. Tá, mas vamos lá, a engenharia reprovou. Você está me dizendo que vale a pena, então, contestar isso, ir lá olhar o que aconteceu e Sim. conversar com o banco, conversar com o engenheiro para tentar reverter isso. Isso, regularizar, na verdade, Entendi. né. Então eu vou te dar até um exemplo prático que aconteceu esses dias no escritório. Foi feita a vistoria e o motivo da negativa é que nas portas internas do imóvel haviam cupins nas portas. Uhum. Então, com isso, em conversa com o engenheiro, eu perguntei a ele, né, se teria possibilidade de regularização. E ele me explicou, ou poderia ser trocadas aquelas portas, Tá. então colocadas portas novas naquele imóvel, ou se não, tem a possibilidade de regularização. Então, contratação de uma empresa especializada nesse tipo de situação, no qual vai ser feito, a desculpinização Sim. dessas portas. Então, foi regularizada essa questão, foi emitido por essa empresa especializada um laudo comprovando de que não havia mais nada que poderia Tá. cometer o imóvel, e foi feita uma nova vistoria. Então o engenheiro foi novamente até o imóvel com esse laudo, Uhum. verificou que estava tudo certo e o laudo foi Foi. liberado. Ah, legal. Então há a possibilidade de uma reversão dessa negativa e é aconselhado que isso seja feito sim. Bacana. Tá, agora vamos lá. O banco recusou, né, foi lá, o banco verificou, não aprovou, pediu para o engenheiro ir de novo lá, não aprovou, não teve jeito. Acontece de outro banco, aprovar esse imóvel, né, esse comprador ir a outro banco e chegar lá, esse outro banco aceitar esse imóvel que foi recusado pelo banco anterior? Acontece sim e é uma possibilidade. Se caso não teve jeito no primeiro banco, é aconselhado sim a ser buscada uma outra instituição que pode ter outra forma de avaliação e pode ser que o imóvel seja aceito sim por outro banco. Legal. Quer dizer, cada banco utiliza os seus critérios na hora de fazer a verificação do imóvel. Lógico Isso. que deve ter critérios básicos ali, questões estruturais, questões de qualidade da obra, mas existe aí de banco para banco pode mudar aí os critérios para poder aprovar e aceitar um imóvel, é isso? Isso mesmo. E isso acontece. Legal. Em Curitiba, quais são os problemas que mais aparecem, assim, com mais frequência nos imóveis que entram para financiar? Qual é que é aquele erro, fala, geralmente acontece bastante? Em primeiro lugar, é a questão de áreas construídas e não averbadas, Tá, né, que isso pode influenciar no valor da avaliação, porque alguns bancos vão fazer a avaliação do imóvel, vão liberar esse laudo, o imóvel é aceito como garantia, porém não avaliam, não acabam considerando na avaliação
essa área não averbada. Tá, Esse é um dos problemas, né, porque às vezes daí o valor da avaliação fica abaixo do valor de compra e venda. entendi. Em alguns casos, isso pode influenciar inclusive no valor do financiamento do comprador, porque o Tá, valor do financiamento é liberado de acordo com o menor dos valores sim, entre a avaliação e a compra e venda. Esse é o primeiro problema. tá. O segundo problema que acaba acontecendo muitas vezes é porque da parte da documentação, os vendedores, a maioria não tem conhecimento de que tem certos detalhes que têm que ser averbados na matrícula do imóvel. Como, por exemplo, divórcios, muitas vezes ali os proprietários se divorciaram Uhum, e houve ali uma partilha daquele imóvel, né? Houve tá, uma documentação que não foi colocada ali na matrícula para quem ficou aquele imóvel, como foi a divisão desse bem. entendi. Ou uma questão que acontece também muitas vezes, usufruto, quando há um usufruto gravado ali naquela matrícula e a pessoa vai tentar vender aquele imóvel, não tem conhecimento de que tem que fazer a Sim, baixa desse usufruto. Então, são essas 2 questões que mais costumam dar problema na avaliação, na entendi. vistoria, Na né. Então, a vistoria, na hora parte de. vistoria do imóvel fisicamente Uhum, e essa questão de, na matrícula do imóvel, estar tudo atualizado, tudo regular, para que a gente possa seguir com a entendi. venda desse imóvel. Parte documental. Isso. Legal. Para a gente fechar, Daiane, qual que é o maior conselho que você daria para compradores, né, vendedores e até corretores de imóveis evitar esse tipo de problema, né? Qual que é o conselho? Você fala, olha, faz isso aqui antes, ajusta isso, para com a hora que for financiar esse imóvel, esse processo fluir naturalmente. Da parte do comprador, a minha dica de ouro principal, eu diria que seguir com a compra do imóvel com profissionais habilitados para isso. Então, com uma imobiliária acompanhando essa negociação, para que seja verificado toda essa parte documental e que seja acompanhado por um correspondente, por um despachante, que vai dar total segurança e tranquilidade, que ele Tá, vai conseguir comprar o imóvel dele sem dor de cabeça. entendi, E para a parte do vendedor também é um complemento da minha resposta para o comprador, né? entendi. Então, ser, acompanhado por uma imobiliária para que isso possa fluir da melhor forma possível, para que ele tenha orientação, para que seja avaliada essa matrícula, para que não tenha nada lá na frente que seja uma surpresa negativa. Então, pessoal, olha só, o assunto hoje é muito interessante, porque hoje é uma média de cada 10 imóveis vendidos, pelo menos 6 ou 7 são financiamentos bancários, são imóveis vendidos através de financiamento. E isso é muito importante você entender por quê? Porque se 70% dos imóveis estão sendo vendidos com financiamento, esses imóveis precisam estar regularizados, precisam ter condições, ser aptos a receber um financiamento. Então é muito importante você que está comprando atentar para isso, olhar para esse detalhe e procurar entender como funciona, ter um profissional do lado, e para você que está vendendo o imóvel, a mesma coisa. Procurar uma imobiliária que vai fazer um filtro, vai analisar a documentação do seu imóvel, vai dizer se esse imóvel está apto a ser negociado e comprado por alguém com financiamento bancário. A boa notícia é que muitos desses problemas que acontecem, pelo que a Daiane falou para nós, podem ser regularizados, podem ser evitados e podem ser solucionados no processo. Mas o ideal não é descobrir isso na hora que você está fazendo, é você se antecipar. Antes mesmo de fechar um negócio, verifica se esse imóvel pode receber um financiamento, verifica a parte documental, para que você não chegue na hora lá de fechar o negócio e descobrir que o imóvel que você escolheu, que às vezes até você já negociou, não vai ser aceito pelo banco, certo, Daiane? Isso mesmo. Legal. Daiane, muito obrigado por você compartilhar esse teu conhecimento, trazer essas informações, esclarecer essas dúvidas, que é recorrente, a gente vê isso todo o tempo na nossa imobiliária e que fazem parte do dia a dia de quem está comprando, de quem está vendendo imóveis e muitas vezes deixam de negociar, deixam de comprar ou vender porque não sabem dessas informações. A gente te aguarda para um próximo episódio para a gente esclarecer mais ainda as questões de financiamento e deixar o nosso público muito bem informado a respeito disso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Legal. Pessoal, é isso. Financiamento de imóveis não é só o nome do comprador que está na mira, é também toda a parte do imóvel, a documentação, tudo isso conta. Se você quer mais informação como essa, segue o nosso podcast, curte, comenta, compartilha com aquele amigo seu que precisa dessa informação e até a próxima.